tarde para você que está ligado no Notícias do Futebol. O pré-jogo de Liverpool e Roma, jogo válido pelas semifinais, jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, já está no ar. De um lado, um trio de ataque que não é nada doce de se encarar. Um jogador que por muito já é considerado o melhor da atualidade, Mohamed Salah. Do outro, um time que tinha uma desvantagem de 3 gols contra o Barcelona e conseguiu tirá-la. Tem o goleiro da seleção brasileira, tem Dzeko, que é um grande craque, e um time também muito competente. Para quem pensa que esses são os azarões da Champions, nananina não, eles estão aí por méritos. E agora, as notícias de Liverpool e Roma aqui no pré-jogo da Liga dos Campeões da Europa. Os romanos protagonizaram a maior zebra do torneio até aqui, após serem goleados pelo Barcelona na Espanha por 4-1 e darem o troco como mandantes, aplicando 3-0 no time catalão. Já os Reds despacharam o Manchester City em clássico inglês, ganhado por 2-1 fora de casa, após terem feito 3-0 e encaminhado a classificação no choque de ida. O bom desempenho do Liverpool diante do Manchester City, por sinal, serve de exemplo para o terceiro colocado do campeonato inglês. A ordem do técnico Jurgen Klopp é se impor dentro de casa e ter mais tranquilidade na partida de volta, prevista para o dia 2 de maio no Estádio Olímpico em Roma. Ele disse, abre aspas, nós conseguimos um futebol muito eficiente nas fases anteriores, principalmente quando tivemos a personalidade suficiente de nos impormos como mandantes, como aconteceu diante do Manchester City. É isso que devemos colocar em prática diante da Roma, fecha aspas, disse o alemão. Já pelo lado da Roma, o técnico Eusébio Di Francesco conseguiu colocar na cabeça de seus atletas a expectativa de um confronto marcado pelo equilíbrio. Ele prega total respeito ao adversário. Ele diz o seguinte, abre aspas, acredito em semelhanças entre os dois times que eliminaram na fase anterior equipes teoricamente apontadas como mais fortes e favoritas. Isso foi possível, especialmente no nosso caso, pois entendemos as nossas limitações, respeitamos nosso oponente e atuamos no nosso limite. Tenho convicção de que podemos ir mais longe se seguimos nessa estratégia. Fecha aspas. Isso foi o que disse o volante Daniele De Rossi, líder em campo do elenco da Roma, né? O Eusébio Di Francesco apenas pregou total respeito ao adversário e conseguiu colocar na cabeça dos atletas a expectativa de um confronto marcado pelo equilíbrio. Agora, atenção! Agora vamos falar também do Liverpool, né? As duas equipes, eles vão manter a base das quartas e o Liverpool aposta no talento do egípcio Mohamed Salah, que forma um trio de ataque infernal com o Mané, Sadio Mané, do time do Senegal, que vai jogar na Copa também, o Roberto Firmino, da nossa gloriosa seleção brasileira, que vai jogar a Copa também, e esse nome certo na lista do técnico Tite, né, para a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo. Mas pelo lado da Roma, também tem muito craque. Um dos pilares do time é o goleiro brasileiro Alisson, titular do Brasil de Tite, além da liderança de De Rossi. A equipe ainda tem um oportunismo do zagueiro bósnio Edin Dzeko, né, da Bósnia e Herzegovina. As duas equipes
acumulou alguns encontros históricos em torneios continentais. No dia 30 de maio de 1984, se enfrentaram na final da Liga dos Campeões da Europa. Naquela ocasião, os times empataram por 1-1. Pionel abriu o placar para os ingleses, mas Roberto Pruzio decretou a igualdade. Nos pênaltis, os ingleses ganharam por 4-2. As duas equipes duelaram ainda na quarta fase da Liga Europa de 2001, com os romanos dando troco e avançando com triunfo por 2-0 em casa, após derrota por 1-0 na Inglaterra. Já em 2002, pela fase de grupos da Champions League, o Liverpool ganhou em casa por 2-0, após empate sem gols na Itália. O ganhador do duelo entre Liverpool e Roma vai decidir a Liga dos Campeões com quem sair vitorioso da outra semifinal, que você acompanha também o pré-jogo amanhã aqui, disputada entre os espanhóis do Real Madrid e os alemães do Bayern de Munique. Aí você acompanhou todas as informações desse duelo válido pelo jogo de ida das semifinais da Champions. Mas agora, aqui no Notícias do Futebol, você vai saber a escalação de Liverpool e Roma para esse jogo histórico. Vai ficar na história. A escalação, a provável escalação do Liverpool para esse duelo que vai ser de arrepiar. Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson e Milner, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané e o técnico é Jürgen Klopp. E a escalação da Roma, pelo menos a provável: Alisson, Florenzi Manolas, Fazio e Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Peratti, Dzeko e o técnico é Eusébio De Francesco. Agora a notícia aqui da Roma. Hoje a Roma não vai com camisa lisa não. Assinou o maior patrocínio dessa história. Foi com a companhia aérea Qatar Airways, né? Maior acordo financeiro já assinado pela equipe, né? 168 milhões aos cofres do clube, né? A Qatar Airways é uma empresa, né? Uma companhia aérea que é uma das melhores do mundo, se não a melhor, né? Tem a Emirates também, que patrocina o Real Madrid, o Paris Saint-Germain. Então essas duas são as maiores companhias aéreas do mundo. E principalmente vai pro patrocínio dos maiores clubes da Europa. E a Roma é grande, a Roma é importante. Então é muito bom patrocinar a Roma. E a Roma vai faturar também um belo dinheiro com essa bolada de 168 milhões faturando com essa empresa. Porque a camisa da Roma é forte e essa empresa também tem um nome muito forte. Então vai ser ótimo negócio para ambas as partes. Mas agora, vou finalizar esse jogo maravilhoso que eu amei fazer aqui. Como todos eu amo fazer ao longo dessa Liga dos Campeões, nós vamos arrebentando. Meu palpite. O palpite mais pé quente da história do futebol mundial. Diego José. Acertei contra o Madrid nas oitavas. Ainda me pego naquilo. O resto eu errei tudinho. Liverpool vai empatar por 1-1 com a Roma. No outro jogo, eu acho que a Roma passa. Tô brincando, gente. Liverpool empata por 1-1 hoje. E no outro jogo, aí eu vou ter que assistir esse. Ver se a minha opinião se concretiza. Como vai ser o jogo. Aí sim eu terei opinião formada para o próximo jogo. 1-1. Agora, eu adoro o Salah. Para mim, ele é um monstro. Agora, vocês não botam muita expectativa no Salah. Não é porque ele não é jogador decisivo. É porque botam muita expectativa no Messi, ele vai lá e não joga nada. Muita expectativa no Neymar, ele vai lá e pipoca.
Cristiano Ronaldo jogou bem na primeira, na segunda foi decisivo, mas não foi aquele futebol. É surpreendente, mas na primeira ele fez um golaço, então foi 100% na primeira, 50% na segunda. Agora, vocês botam muita ficha no Salah, no Liverpool, terminar como ganhando. Porque a Liga dos Campeões, o favoritismo é muito superficial, como eu sempre digo. Então, não bota muita expectativa no Liverpool, não. Porque a Liga dos Campeões não tem isso. Então, muito cuidado. 1-1 e amanhã me cobrem no pré-jogo de Bayern de Munique e Real Madrid, que eu vou apresentar aqui também. Placar da rodada 6:30. Vou terminar com o que você já sabe. Liga dos Campeões da Europa. No Notícias do Futebol, termina com esse hino maravilhoso.